Bom dia! Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. No YouTube não é ao vivo, mas é uma transmissão também, direto do estúdio da, por enquanto, webradiovagalume.com. Eu estava avisando aqui no ar e lembrando, né, já falei para você aqui também, que mais alguns dias, hoje é quinta-feira, quando estamos gravando esse vídeo, ou transmitindo no Facebook, na próxima segunda-feira, dia 21, a webradiovagalume.com passa a ser radioinverso.com. Aos pouquinhos isso já está acontecendo, já houve mudanças na página. Aliás, não tem mais a página Web Rádio Vagalume no Facebook. A página no Facebook agora é Rádio Inverso, tá? Quem já estava na página, já tinha curtido webradiovagalume.com, continua. É só você ver ali que mudou para Rádio Inverso. Ela ainda tem alguma coisa da Vagalume, porque ainda estamos como Vagalume no ar, mas daqui a alguns dias ela será completamente Rádio Inverso. Eu vou começar falando contigo já, continuar, mas deixa eu só virar a próxima música. E aí a gente segue no nosso papo aqui, só para eu não me distrair. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade. Eu tô ao vivo até 10 da manhã aqui, hein? Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu propus esse começo de papo fazendo uma pergunta aqui: o que você está fazendo nesse planeta, né? Porque eu imagino que de um jeito ou de outro, essa pergunta já deve ter sido, ainda que não com essas palavras, mas feita por você. Eu acho inevitável. A gente se acostuma, né, em estar aqui. Mas quando você para pensar que você não pediu para nascer, simplesmente você está aqui, né? Você não tem noção, não tem consciência de onde veio e para onde vai, se é que veio e se é que vai. Essa é uma questão aberta também. Ainda que o ser humano tenha as suas crenças, tenha as suas religiões, tenha as suas teorias, as suas filosofias, tudo isso está no campo da especulação. Aliás, eu me incomodo quando eu ouço pessoas comentando, falando sobre questões abertas, questões metafísicas, questões transcendentais, que podem ou não serem acreditadas, assimiladas, enfim, e tentando carimbar nisso um rótulo de científico. Me inquieta isso. Hoje eu vejo cada vez mais religiões usando esse argumento, né? Não somos religião, somos ciência. A ciência provou o espírito, a ciência provou o mundo espiritual, a ciência provou a vida. Não provou nada. É tudo boa vontade de quem interpreta alguns movimentos da ciência e tenta colá-los à sua própria crença. Não estou com isso dizendo que há ou não há. Eu só estou dizendo que existem olhares, que existem horizontes, que existem perspectivas que não necessariamente se definem, seja lá em qual fresta. Seja a fresta da ciência, como eu há pouco disse, não é suficiente para explicar isso. Seja a fresta da religião, né, que também me incomoda quando alguém vem com um discurso religioso. Aliás, eu já me acostumei a ser contestado por religiosos, eu nem contra-argumento, não vale a pena. Com argumentos assim: você está falando isso, mas Deus te punirá, Deus é contra, Deus... Vem cá, quem é você para falar em nome de Deus ou falar o que quer que seja? De maneira tão peremptória, tão absoluta, tão definitiva, ao ponto de me apontar e me julgar. Ou a mim, ou qualquer outro, obviamente, né? Porque perguntas ou questões como essa que eu propus aqui no título desse vídeo, o que você está fazendo nesse planeta, não são questões objetivas, não são questões definitivas, não são questões fechadas. Não se chega à conclusão, à resposta delas a partir de um manual, a partir de uma regra, de uma teoria, de qualquer absoluto que seja, porque essa questão vai se compondo. O que eu estou fazendo nesse planeta hoje? Amanhã é possível que eu esteja fazendo outras coisas. Isso inclui os significados pelos quais eu faço o que faço, me movimento como me movimento, penso o que penso, sinto o que sinto. Nenhum de nós é um ser fechado. E você sabe que assimilar isso é muito bom. Eu sinto que a maioria das vezes a gente não voa, porque a gente se sobrecarrega com tanto peso, né? De ter que ter respostas prontas, de ter que saber tudo, de ter que... E essa é uma carga cultural que nos obriga mais ou menos a ter esses direcionamentos já fechados,
que a gente não tem leveza, né? Não consegue voar. Vamos continuar essa reflexão ao vivo na rádio, a música está acabando. Se você estiver me vendo no Facebook, acesse webradiovagalume.com e aí você ouve pela rádio e me vê pela câmera na transmissão ao vivo, tá bom? A gente continua falando sobre isso, eu vou ler um texto do Mensagens que Chegam pela Manhã também. Dani La Sálvia e Fernando Guimarães, Pede Cipó, a música do João Bach no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela nossa, por enquanto, webradiovagalume.com, a partir de segunda-feira, radiouniverso.com. Eu estava aqui na câmera na transmissão do Facebook e do YouTube, falando sobre a diminuição que geralmente a gente mesmo proporciona, a gente se encurrala quando tenta responder de uma maneira absoluta algo que não cabe nas caixas de nossas respostas, que não pode ser visto por fresta alguma. Por exemplo, e a proposta do vídeo que eu estou transmitindo agora é: o que você está fazendo nesse planeta? Imagine você num ambiente, num quarto, num lugar escuro, fechado, e uma pequeníssima fresta, e você vai olhar por essa fresta o horizonte, a paisagem, linda, linda lá fora. Para quem estava naquele ambiente escuro e agora enxerga a fresta, o maravilhamento é compulsório, né? O sol, as montanhas, o mar, o céu, gaivotas passando e tal. Mas aquilo que eu vejo pela fresta é mínimo. E se eu não mantiver a consciência de que para além da fresta que eu vejo há tantos cenários, às vezes contrastantes com aquele, né, eu vou reduzir a minha perspectiva de vida a somente aquela frestinha por onde eu minimamente vejo. O ideal seria que ao enxergar pela fresta eu tivesse um vislumbre, um aperitivo, um direcionamento, né, um pequeno sinal de que a vida é tão maior e tão mais bela e tão mais encantadora e tão mais selvagem do que aquilo que eu vejo ali. Talvez, olhando pela frestinha, eu não acredite que do outro lado do mundo está escuro e está de noite e está de madrugada. Vendo aquele sol maravilhoso, aquela montanha e tal, talvez eu tenha dificuldades para pensar que provavelmente em outra região, às vezes no mesmo país, está chovendo, está nublado, está frio, ou há prédios onde eu não posso ver o horizonte. São muitos cenários, eu estou vendo parte de um cenário. Enquanto a gente caminha aqui nessa terra, e em cada passo que nós damos, e em cada escolha que fazemos, e em cada significado que nós projetamos, nós vamos vendo parte desse cenário. É como se todos os dias tivéssemos acesso a pequenas frestas para enxergar o que está para além, o que é o horizonte, o que é a terra, o que é a vida, o que é a paisagem que transcende esse ambiente escuro onde nós estamos. E estamos. Esse ambiente escuro que tantas vezes nós somos é encarcerado, é blindado por nossas culpas, por nossos pesos, pelas cargas que a gente aceita culturalmente a carregar. Porque eu mesmo, eu te confesso, quando eu escrevi essa pergunta aqui no vídeo, o que você está fazendo nesse planeta? Eu imaginei um monte de gente respondendo assim: estou aqui para distribuir amor, estou aqui para ser legal. Não necessariamente. Por que você tem uma pré-configuração? Por que você tem algo já estabelecido que te direciona dizendo que você está aqui para distribuir amor? O que é amor? Que tipo de amor? O que é amor para você? É ser besta? É ser bonzinho? O que é? É andar com a mãozinha assim, ter uma vozinha assim: oh, meu amigo, namastê. É isso, não? Eu não acho que seja. Se você me perguntar o que é então, eu não vou saber te responder. Porque a visão, o conceito, a definição, o olhar, as impressões, os significados que eu tenho em relação ao amor se vinculam à fresta que eu vejo. Portanto, a minha percepção do amor tem a ver com o que eu vejo na paisagem, pela fresta. No entanto, eu tenho consciência de que a paisagem e o amor e o absoluto é muito maior do que aquilo que eu posso ver na fresta. Portanto, eu não sei. Eu estou aprendendo a amar, então eu não me antecipo dizendo estou aqui porque eu sou uma pessoa que me encarrego de produzir amor. Às vezes, eu produzo raiva,
às vezes eu produzo divisões, às vezes eu produzo incômodos, às vezes eu produzo transgressões. Produzo. E, sinceramente, ainda que eu não queira e não seja a minha intenção, algo me movimenta a crer que isso que eu chamo de transgressão, de divisão, de dor, de raiva, talvez se vincule no macro aquilo que eu não sei, mas chamo de amor. Portanto, o meu caminho aqui nesse planeta Terra está se constituindo em cada passo. Ele não está definido, ele não está pronto. E eu não tenho exatamente clareza do que ele é. Cada significado, cada momento, cada experiência como Flávio, como ser humano, vai me dando um pouco dessa dimensão. Mas quanto mais eu me aproximo dessa dimensão, quanto mais clareza eu vou tendo enquanto caminho, mais evidente vai ficando para mim de que é muito pouco e de que eu não sei. Ontem eu estava caminhando aqui perto e eu estava com algumas questões em mente, eu estava pensando em algumas coisas e justamente tentando me livrar disso que às vezes eu te confesso que eu tendo a ter. Esse é uma característica, é uma falha, enfim, minha. Aquela coisa de querer salvar o mundo, de querer fazer pelas pessoas, de me antecipar ao que eu vejo que será a falha do outro e tal. E por algumas razões, ontem eu me lembrei de que eu estou aqui só para aprender a minimamente o significado de amar. Isso inclui meus erros, isso inclui abrir mão, isso inclui deixar para lá, isso inclui ser negligente na perspectiva própria, inclusive na perspectiva culposa que te faz ficar girando nervosamente aqueles pratos para que eles não caiam. Eu sou responsável para que os pratos não caiam e nenhum de nós é. Eu costumo dizer aqui, e eu acho que por mais óbvio que seja, esse pensamento é encantador, é libertador, é selvagem. Antes de mim, o mundo não sentia a minha falta. E depois que eu for, ainda que algumas pessoas próximas tal sintam, depois passarei. O mundo continuará, portanto, a minha passagem, a tua passagem, ou a de qualquer um dos que estão aqui, não é fundamental, imprescindível. O mundo, o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo não precisa da gente. Cabe a você cuidar de si mesmo. Cabe a você cuidar do que você está construindo dentro de você. Cabe a você ter uma perspectiva um pouco mais ampla, a partir dessa fresta que você está vendo. E isso não quer dizer que, para que assim seja, o teu caminho deve ser feito sempre com a mente aberta e pensando, eu vim cuidar do mundo, eu estou aqui para amar. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Nós temos uma cultura, as leis, a Constituição, as regras, a ética, a moral, que é enraizada em conceitos culturais que partem de uma perspectiva religiosa que, na minha opinião, diminuem muitas vezes aquilo que é selvagem e tentam explicar em poucas palavras o que não se explica, como, por exemplo, o que é ser caridoso, o que é amar, o que é ser espiritualizado, o que é ser aberto para o outro, o que é ser gente boa. Caramba, não tem fórmula. É você que está fazendo a tua. Não tem fórmula. Não é essa religião que vai te dizer, não é essa filosofia, não é essa ideia. Pode ser que você encontre nessa filosofia, nessa religião, nessa ideia, componentes que te ajudem a movimentar. No entanto, esse movimento é teu, é deliberação sua, são escolhas tuas, é o caminho teu. Então não há respostas para essa pergunta que eu fiz. O que você está fazendo nesse planeta? Porque se num determinado momento eu me aventuro a definir a partir de uma resposta absoluta e definitiva, eu perco todas as outras dimensões. Eu descrevo o cenário que eu vejo pela fresta. Eu posso descrevê-lo. Mas se eu me fixar nele, pensando que ele determina todo o resto, eu perderei a oportunidade de pelo menos intuir ou saber que para além daquela fresta tem tantas coisas acontecendo. Naquele mar que eu vejo e que eu me encanto, a vida, há um mundo ali embaixo. Eu vejo o mar,
Mas eu não vejo os peixes, eu não vejo as baleias, eu não vejo as plantas, eu não vejo nada. Eu vejo o mar, eu vejo o sol, mas eu não vejo o que está em volta dele, eu não vejo a galáxia, eu não vejo os planetas, eu não nada, eu não tenho essa... Eu só vejo o sol e acho bonito, tiro uma foto para postar no Facebook, sol se pondo, faço um selfie comigo e o sol atrás, coisa linda. Mas eu não sei. Eu me vejo, né? Eu me reconheço, eu acordo todas as manhãs, me olho no espelho e tal. Mas que mundos que se passam na interioridade desse corpo, dessa mente, que eu desconheço. Mundos eclodindo, mundos em movimento, mundos em desconstrução, mundos em construção, mundos que sou. Eu não sou só o corpo, eu sou os mundos. Que mundos são? Eu desconfio que não seja agradável para você ou para a maioria. Diante dessa pergunta não terá resposta bonita e simples. Estamos aqui para amar, porque a gente não sabe o que é amor. Estamos aqui para isso ou para aquilo. Tudo é pequeno. Tudo é sem sentido. Se todo o sentido da minha vida se projetar nisso ou naquilo. Tudo é insuficiente se for a causa de eu estar aqui. Portanto, ao invés de uma resposta pronta, absoluta e definitiva, eu prefiro me manter aberto, respondendo aos pouquinhos, todos os dias, encontrando significados em cada movimento, em cada experiência, não me apressando em apontar para uma dizendo é definitivamente má ou é definitivamente boa, sabendo que todas compõem um mosaico. Todas fazem parte de uma coisa só. E ainda que seja dolorido, ainda que seja amedrontador, ainda que seja pesado, parte daquilo que eu chamo de amor. E isso me alimenta a sensação de que estou aprendendo a amar. Talvez isso tenha a ver com o sentido mais amplo de estarmos aqui. As experiências, os significados, os movimentos, no fim das contas, me levando a aprender a amar. Eu vou ler um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na rádio e aqui no vídeo, que tem o título conectado com o que eu estou dizendo. Nosso caminho no universo. E eu te acompanho, a me acompanhar, né, pela rádio em webradiovagalume.com por enquanto, e aqui no vídeo, no Facebook ou no YouTube, e a gente continua essa reflexão. Sob a perspectiva da imensidão do universo, nosso planeta não passa de um grão de poeira. Há corpos espaciais absurdamente maiores do que o nosso, mas mesmo assim nenhum deles representa nada, coisa alguma diante do que nossa ciência só sabe que é muito maior, infinitamente maior do que pensamos e por isso mesmo não tem definição. Aos poucos, incluímos em nossas perspectivas dimensões, realidades paralelas, multiversos, absolutamente carregados de mistério. Não precisamos ir tão longe, pense nos humanos. Aliás, pense em você. Ser finito, preso no tempo, no espaço, dependente de milhares de processos e combinações químicas para sustentar um corpo que envelhece rápido. Pense no contraste entre as ínfimas dimensões de nosso planeta diante da realidade abismal, insofismável e impercrustável daquilo que chamamos de universo. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos, sonhamos, conquistamos, queremos, aprendemos, consumimos, pensamos, amamos, perdemos, projetamos, envelhecemos e morremos em um lapso dentro desse pálido ponto azul. Agora, pense no significado de viver 80, 90 anos em um corpo finito diante daquilo que chamamos de atemporalidade, espectadores da constante manifestação do mistério que só nos aponta para o incompreensível, para o que não cabe na fresta, para o sem fim. Não importa se alguém vive
6 meses ou 90 anos, se morrem bebês ou velhos, a gente vai querendo criar as nossas justificativas morais, né? As nossas teorias. Por que alguém morre novo? Por que alguém morre velho? Não seria justo assim um assado? Então, é lógico que é por isso ou por aquilo. Bobinhos que nós somos. Ingênuos. O fato é que nada é mais do que um flash, não importa o tempo. Um abrir e fechar de olhos diante da elasticidade do tempo e de um espaço infinito. Apesar disso tudo, há um espaço no finito, naquilo que eu chamo de tempo. Um lugar desconhecido e misterioso que chamo de consciência, onde cabe o infinito. Convivemos dentro de um paradoxo existencial em que as multidimensões, o mistério absoluto, o desconhecido, de alguma maneira inexplicável, encontra abrigo na interioridade de um ser que pode transcender-se. Dizer mais do que eu sou essa bostinha. Transcender-se. Eu me olho e vejo, eu sou uma bostinha. Mas como? Essa bostinha abriga o universo, a temporalidade, o infinito mistério, Deus me habitando, seja lá o que isso significa. Quem somos nós diante da imensidão do universo? Quem pode dizer que seus planos são importantes? Os planos de Donald Trump, os planos de Barack Obama, os planos de Michel Temer, porcaria, todos passam. Alexandre o Grande já se foi. Hitler, que causou tanta dor, tanta tragédia, tanta morte, já sentiu o superpoderoso super-homem, se matou, acabou. Todos passam, os bons e os maus, os dias felizes e os dias tristes. Tudo termina, tudo se encaminhando como o rio que se encaminha em direção ao mar, nós nos encaminhamos para o nosso oceano, para o nosso desfecho, para o nosso mar, por fim, ou quem sabe, para o começo. Quem somos nós para pensar nesse tipo de coisa, pensando que as nossas compreensões e leituras sobre nós mesmos fará qualquer diferença no andamento da ordem das coisas, no cosmos que não conhecemos, na vida que nenhum de nós sabe exatamente definir o que é a vida. A gente não sabe nem responder isso. O que é a vida? Qual o valor de uma existência que não sabe por que está aqui? É que disse, eu sou aqui para construir alguma coisa, para dar aos meus filhos o que eu não tive, para me formar nisso, para arrumar esse trabalho. E se perde, se definha todos os dias e agoniza na tentativa de se distrair, enganando o que chamamos, também sem saber o que é, de morte. Vida e morte só existem dentro da gente. E nossas escolhas diárias nos empurram em suas direções. Somos um pouco de tudo isso, vinculados uns aos outros, presos à temporalidade, mas inexplicavelmente, absolutamente conectados ao mistério. Ao mistério. É preciso mistério, é preciso encantamento, é preciso dúvida, é preciso o abismo. O abismo que recentemente eu comentei aqui, né? Que o Rubem Alves dizia, eu monto meu altar, a poesia, a música, os relacionamentos, os afetos, me encantam e iluminam o meu rosto. Sou um construtor de altares, mas construtor de altares na beira de abismos. E quando eu olho para o lado, apesar de todas as minhas construções, o abismo continua lá. Quantos abismos nos cercam? Quantos abismos nos compõem? E nós precisamos desses abismos, nos acostumar com eles e nos encantar por eles. Sendo assim, que planos importantes eu posso ter além de expandir o meu universo interior? De que maneira? Da minha. Você da tua, e cada um com as pecinhas que a vida vai dando, com as experiências e, sobretudo, com os significados absolutamente individuais, próprios, que vou projetando no caminho. Então monto aquilo que chamo de minha vida, dos meus significados, do meu sentido, do meu caminho. O que parece mais relevante do que desentupir as minhas percepções, dilatando a minha mente, conscientizando-me da necessidade de harmonização com a vida, a morte, o mistério e seus caminhos, encontrando lugar em mim. E eu paro de fugir, eu paro de temer,
e eu paro de sofrer. Eu olho para dentro, me enxergo e então eu faço as pazes. Faço as pazes comigo. Eu não preciso fazer as pazes contigo, nem com nada e nem com ninguém. Eu só preciso fazer as pazes comigo. Ninguém será meu inimigo se eu estiver de bem comigo. Ninguém será o meu rival se eu estiver em paz. Os inimigos vão embora, as dores diminuem, os medos terminam. Olho para dentro, faço as pazes comigo, reconheço a minha natureza, a espantosa fugacidade desse corpo finito, enquanto admito que paradoxalmente o universo cabe dentro de mim. Só me resta a incondicional entrega ao que chamo de graça, de vida, a entrega natural ao fluxo que eu não sei definir e que acontece. Eu não explico, eu não entendo, eu não interfiro, mas repouso em cada fagulha de vida, cada corpo celeste, cada dimensão de mistério. José Saramago definia a morte assim: hoje nós estamos, amanhã não mais. Eu acho que, sob a perspectiva da temporalidade, ele tem razão. No entanto, mesmo diante disso, reconhecendo a fugacidade da existência, resta a certeza de que nesse lapso que é a vida, o meu mundo aumenta na mesma proporção que a minha interioridade é simétrico. Ainda que o universo seja sem fim, eu tenho todos os dias a chance de perceber dentro e não fora. Por isso que no começo eu falava, não adianta a gente tentar definir, dizendo a ciência diz, a religião tal é que sabe. Essa coisa de religião me soa até antipático quando eu ouço as pessoas dizendo assim, a minha religião é uma mistura de filosofia com ciência. É nada, é só religião, é só religião. Isso não a desmerece, nem a diminui, nem a desfaz. Mas é uma frestinha. É só uma frestinha. Nenhuma fresta contém todo o cenário, são frestas. Ainda que o universo seja, enfim, em mim e seja sem fim, eu tenho todos os dias a chance de perceber dentro de mim correspondência com aquilo que eu não entendo. Abismo diante de altares. Mas mesmo assim me habita, me transcende e me ajuda a perceber que o meu caminho na Terra, provavelmente o meu caminho na Terra, seja somente um caminho de volta para casa. Meus queridos, pensem nisso. Eu sei que às vezes esse tipo de reflexão pode gerar desconforto, né? Porque a gente está tão pré-configurado a ficar esperando resposta pronta, resposta definitiva. É isso. E está tudo aberto. São bilhões de significados, bilhões de possibilidades no mundo, conforme há bilhões de olhos, de mentes, de experiências, de significados, de consciências, de seres humanos. Você é um desses bilhões que, junto comigo e todos os outros, estão compondo, a partir das nossas experiências individuais, dos nossos mini e micro movimentos, aquilo que num dia talvez seja entendido como o significado macro das coisas. O macro que se projeta no micro que somos. Eu continuarei falando sobre isso e muito mais aqui, para você que está me vendo no Facebook, na transmissão do Mensagens que Chegam pela Manhã, que segue até 10 da manhã dessa quinta-feira, aqui na web rádio vagalume.com. Portanto, acesse, esteja comigo, mande sua mensagem de WhatsApp 519-9246-1960. 519-9246-1960. Pelo e-mail, enfim. A gente segue o nosso papo aqui pela rádio até as 10 da manhã. Depois eu vou ler as mensagens aqui, tá? Um beijo, se cuida, fica bem.